Finalizar nossa conversa sobre a querela nullitatis, vocês estão vendo aí que a última parte do slide trata de querela nullitatis e preclusão. E aí a gente tem os ensinamentos, temos que analisar os ensinamentos de Pontes de Miranda para entendermos essa última parte da aula sobre querela nullitatis. E quando eu falo em querela nullitatis e preclusão, isso é intimamente ligado ao que está previsto no artigo 239, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. O 239 fala: para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. E seu parágrafo 1º diz: o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Então, isso daí tem a ver com o que a gente conversou um pouquinho mais à frente, melhor, um pouquinho mais atrás, sobre a questão do comparecimento espontâneo do réu. Quando a gente falou, naquele caso do cliente meu, em que ele deveria ter sido citado, mas foi citado de forma irregular, e aí ele espontaneamente compareceu ao processo judicial na audiência de instrução. Não quer dizer que os atos que foram praticados antes dele comparecer espontaneamente ao processo serão válidos em relação a ele, mas ele efetivamente sanou a nulidade, o vício da ausência ou irregularidade da sua citação, certo? E aí, quando a gente vem falar de preclusão, e aí vem o entendimento de Pontes de Miranda, se entende efetivamente que quando a pessoa que teria sido prejudicada pela ausência dessa citação, por sua irregularidade, não só comparece ao processo, né, mas efetivamente apresenta a defesa sem tratar desse vício, então ali precluiu o seu direito de alegar essa nulidade processual. Um exemplo para que vocês compreendam melhor o que está sendo dito aqui. Nesse caso, no caso do meu cliente que recebeu várias notificações em que se verificou no processo que a única prova de sua citação e das notificações subsequentes era uma tela do site dos Correios, do rastreamento, sem efetivamente ter nenhuma comprovação de que ele assinou o AR de citação. Nesse caso, em que ele efetivamente agora foi intimado por meio de mandado, né, por oficial de justiça, o que é que acontece? Ele pode fazer duas coisas. Ou ele aparece no processo e cumpre, né? Ou melhor, ele pode fazer três coisas. Ou ele aparece no processo e efetivamente cumpre a determinação da decisão judicial, certo? Contra a qual não cabe mais recurso, que já transitou em julgado, já está na execução. Segundo, ele aparece no processo e impugna o cumprimento de sentença. E ele pode impugnar de duas formas. Essa primeira forma, ele impugna efetivamente, entra no mérito da demanda. Ele diz que não é cabível aquela execução por tais e quais motivos, mas não trata do vício transrescisório da ausência ou irregularidade da citação. E terceiro, ele pode apresentar uma impugnação que discuta apenas e tão somente a falta ou irregularidade da citação. Nesses dois primeiros casos é onde se enquadra essa questão da querela nullitatis e preclusão. Porque se eu entrar com impugnação alegando tão somente a falta ou irregularidade da citação, o que vai acontecer? Todos os atos anteriores serão tornados nulos e o processo vai ter que reiniciar a partir de quando ele deveria ter sido citado para frente. Porque tudo que aconteceu anteriormente a isso é entendido como ato nulo e inválido em relação ao réu. No entanto, se ele tomar uma das duas primeiras atitudes, ou seja, ou comparece para cumprir a decisão, ou comparece para impugnar o cumprimento de sentença, mas não fala nada
sobre a nulidade ou irregularidade da citação, entende-se que precluiu seu direito de se utilizar dessa nulidade como direito de defesa e efetivamente está sanado esse vício. E aí, quem defende esse ponto de vista, dessa preclusão, por falta efetivamente dessa alegação, é Pontes de Miranda. Como vocês podem perceber dos textos que eu passei para vocês analisarem a doutrina em relação a esse tema, tanto da querela nulitatis quanto da remessa necessária. Então, com isso a gente finaliza essa conversa sobre querela nulitatis. Espero que vocês tenham compreendido a natureza dessa impugnação, dessa defesa, que é justamente através de uma demanda, digamos, autônoma, o demandado, o requerido, o réu, ele conseguir se defender, pelo menos pela primeira vez na demanda, já que ele não foi citado, ou se o foi de forma irregular, e teve uma decisão que lhe foi contrária, que lhe foi prejudicial, e todo aquele processo correu à revelia. Então, nesses casos, observando essas três hipóteses, esses três requisitos, a ausência de citação irregular, decisão judicial contrária ao réu, prejudicial ao réu, e o processo em que o réu, que correu toda a revelia do réu. Tendo esses três elementos, é cabível a querela nulitatis. E como já vimos, o seu procedimento é feito através justamente da impugnação ao cumprimento de sentença, previsto no artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1º, e 535, inciso 1º, todos do Código de Processo Civil. E também pode ser por simples petição, quando a decisão judicial a ser impugnada pela querela nulitatis não tiver uma ordem condenatória, uma ordem que efetivamente preveja uma obrigação, seja, por exemplo, uma demanda meramente declaratória. Então, espero que vocês tenham compreendido o meu cerne da questão da querela nulitatis e quaisquer dúvidas, seja sobre a querela nulitatis ou sobre a remessa necessária, enviem e-mails para mim que a gente tenta responder e sanar as dúvidas de vocês da melhor forma possível. Tudo de bom para vocês.